Você sabe o que é conto? Como é sua estrutura e quais são os seus elementos? Não? Então vamos aprender. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrada de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. O conto pode ter uma página ou 20 páginas. O conto é um mini-romance. Dentro dele terá uma narrativa de ficção. Como ele é uma narrativa curta, tem poucos personagens. Podemos encontrar até pequenos monólogos. O tempo precisa ser reduzido, porque a narrativa é curta. Há contos que se passa em uma tarde. É por isso que o conto apresenta apenas um conflito, porque a narrativa é curta. A ideia do conto é contar uma história curta, de modo que no final tenha uma reviravolta e chame a atenção do leitor. Tem conto que se passa na cidade, outros são contos fantásticos ou contos de investigação, mistério ou mesmo conto de terror. A característica essencial do conto é ser curto e denso, ou seja, uma história rápida e pesada que nos deixe envolvidos. É um texto rápido, não tem muitos detalhes, por isso só podemos descrever o que for essencial. A essência do conto é a narrativa da sequência de fatos que vai ser contada. O desfecho do conto se assemelha à tirinha, porque não sabemos como vai acabar a história e, de repente, no final, tudo se resolve. Quebra-se a expectativa. Os maiores contistas brasileiros são Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan. A estrutura do conto está dividida em 4 partes: introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. A introdução, também chamada de apresentação ou equilíbrio inicial, é o início da narrativa. Nela, podemos descobrir o contexto da narrativa. Quem são as personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. O desenvolvimento, também conhecido como complicação ou surgimento do conflito, apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, situação-problema, que fará as personagens agirem para resolvê-lo. O clímax é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. A conclusão, conhecida também como desfecho ou solução do conflito, como o nome já diz, é o final da história,
que será provavelmente diferente de como ela começou. A conclusão pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. A estrutura do conto é baseada nos elementos fundamentais da tipologia narrativa. Nesse sentido, o gênero textual, conto, deve ter espaço, tempo, personagens, diálogo, foco narrativo e epílogo. O espaço é o local em que se desenvolve a narrativa. Por serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço reduzido. O tempo em que se passa a narrativa pode ser um tempo cronológico ou um tempo psicológico. O foco narrativo trata-se do narrador. O narrador pode ser observador ou pode ser um narrador personagem. O narrador observador, ele é conhecedor da ação, mas não participa. O narrador personagem é o narrador e também é um dos personagens da história. O narrador onisciente, ele conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Geralmente, os contos são narrados em terceira pessoa, embora há muitos contos narrados em primeira pessoa. Nesse caso, costuma surgir o narrador personagem. Personagens são os indivíduos que participam da narrativa, sendo classificadas dependendo do foco em personagens principais ou personagens secundárias. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos personagens. O diálogo é um elemento essencial do conto. Os diálogos caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala das personagens. O diálogo é formado por uma linguagem mais objetiva e metáforas simples. Os diálogos são classificados em diálogo direto, indireto e interior. O epílogo corresponde ao clímax da narrativa, determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático da ação. O enredo é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações. Existem vários tipos de contos. Dependendo dos elementos que compõem a história e de como ela pode terminar, dando subgêneros a eles, alguns famosos são contos realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor, infantis e contos de fadas. Existe um livro de Marcelino Freire chamado Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século. É um livro bem pequeno, como vocês podem observar. E nele tem contos muito pequenos. Conto de uma linha. Eu vou apresentar alguns. Marcelino Freire é escritor pernambucano. Ele convidou vários escritores para criar um microconto e organizou neste livro. Observe como é interessante. Cada conto é de um escritor diferente e eles escrevem em poucas palavras,
que nos extinga a imaginação, a reflexão. Leva o leitor a continuar esse conto, a imaginar esse conto. E aí, o que você achou?